A paz do Senhor, que é irmão Felipe. Nós demos um tempo nessa semana que se passou e hoje estamos continuando aqui na nossa reflexão, nosso estudo no livro de Daniel. Nós acabamos o nosso estudo no capítulo 6, onde estava sendo contada de forma cronológica, do capítulo 1 até o capítulo 6, a história de Daniel, e daqui em diante volta no tempo, a partir do capítulo 7, volta no tempo lá para a época de Belsazar. No primeiro ano do rei Belsazar, como diz o versículo 1 do capítulo 7, no primeiro ano de Belsazar, rei de Babilônia, teve Daniel na sua cama um sonho e visões da sua cabeça. Escreveu logo o sonho e relatou a suma das coisas. Ou seja, no primeiro ano do reinado do último monarca de Babilônia, né? Daniel teve um sonho semelhante ao sonho de Nabucodonosor. A diferença é que um foi sob a perspectiva de um homem que via as coisas, né? E o outro também sob a perspectiva de um homem. Só que um foi um sonho a um rei pagão e este é uma revelação profética, né? Uma visão num sonho que Deus deu não a um rei pagão, mas a um profeta, ao servo dele. Então há uma definição diferente, mas os primeiros versículos, né, desse texto vão falar na tradução as mesmas coisas que foram faladas né, a mesma interpretação que foi dada ao sonho de Nabucodonosor lá no capítulo 2. Vamos lá. Falou Daniel e disse, versículo 2: Eu estava olhando na minha visão da noite, e eis que os 4 ventos do céu combatiam no mar grande. Ou seja, os ventos do céu revelando os poderes espirituais, os poderes, né, espirituais atuando no grande mar. O grande mar, que é o mar Mediterrâneo, né, simboliza o mundo das pessoas, a humanidade, né? A todos os povos, todas as nações da terra é simbolizado pelo mar. Quando a Bíblia fala lá sobre a besta que surgiu do mar, ou seja, que veio dos povos, que veio das nações, né? E esses 4 ventos do céu simbolizam os poderes, né, espirituais, os poderes do mundo espiritual que atuam interferindo nas relações e nas ações das nações, né? Assim, ok? E aí dentro dentro deste grande mar, né, do mar Mediterrâneo, saíram 4 animais diferentes, uns do outros, né? Eles subiam do mar, eles não subiram de uma vez. Subiu um, depois subiu outro, né? O primeiro era como leão e tinha asas de águia, e olhei até que lhe foram arrancadas as asas e foi levantada da terra e posto em pé como homem e foi-lhe dado um coração de homem. Então aqui se refere a quem? Ao reino da Babilônia, que era simbolizado pela cabeça de ouro, né, na visão de Nabucodonosor. Esse reino de Babilônia, aqui é simbolizado na visão de Daniel como um leão, né? Um leão que tinha asas de águia, né? Leão e asas de águia, 2 símbolos, né, de poderio. Em Jeremias 4, versículo 7, profeticamente, Nabucodonosor é comparado a um leão. Já um leão subiu da sua ramada e um destruidor das nações. Ele já partiu e saiu de seu lugar para fazer da tua terra uma desolação, a fim de que as tuas cidades sejam destruídas e ninguém habite nelas. Então, como eu dizia, né, o leão e a águia é símbolo de poderio, né? O leão é um símbolo de força e a águia um símbolo de rapidez e agilidade, né? E aí
a gente também vê que nos portões, quando você vê uma foto de arqueologia mostrando alguns restos, né, das ruínas de Babilônia, mostra então os portões de Babilônia, onde existiam de um lado e de outro leões alados, né? Certamente, nessa visão, quando Daniel viu o leão alado, logo ele já percebeu que simbolizava, se tratava da Babilônia. Ok? E o versículo diz mais: E foi levantado da terra e posto em pé como homem, e foi-lhe dado um coração de homens, que se referindo à queda de Nabucodonosor, né, a forma como ele foi, o seu período de loucura e a sua restauração quando ele se converteu ao Senhor. Versículo 5: Continuei olhando, e eis aqui o segundo animal, semelhante a um urso, o qual se levantou de um lado, tendo na boca 3 costelas entre os seus dentes, e foi-lhe dito assim: Levanta-te, devora muita carne, né? Então ele levantou as pernas, ele levantou e ficou em pé como uma pessoa, né? Ele levantou com as patas dianteiras, as patas traseiras, né? Ele levantou sobre as patas traseiras, né? O que está vendo? Semelhante a um urso, ao qual se levantou de um lado. Se levantou de um lado. Mas em outra tradução vai ser diferente. Vamos ver. Na nova linguagem hoje vai falar que é sobre as patas traseiras. O segundo monstro era parecido com o urso. Ele se levantou nas patas de trás e segurava 3 costelas na boca. Mas que costelas na boca? Eu estou falando sobre a questão da pata traseira. Alguns comentaristas vão dizer, alguns estudiosos vão dizer que essas patas traseiras é o Império Persa, que é o império mais forte que sustenta, né? E o outro é o Império Medo, né? A parte mais fraca da coligação. E aí diz mais o versículo. O versículo diz que ele tinha 3 costelas na boca. Essas 3 costelas são os 3 reinos derrotados: o Egito, a Lídia e a Babilônia. Então essas três costelas na boca do urso representam esses 3 reinos conquistados: Lídia, Egito e Babilônia, né? Esse é o reino Medo-Persa, simbolizado na visão de Nabucodonosor pelo tórax e pelos braços de prata, ok? E aí vemos, prossegue a visão de Daniel. Surgiu, ok, esse leão que surgiu do mar. E vem o urso também que surgiu do mar. E aí vem o terceiro animal que surge do mar grande, ou do Mediterrâneo, que é o símbolo dos povos, das nações. Tanto eles sobem, né, dos povos, quanto eles descem, eles voltam aos povos, porque Deus levanta reinos e abate reinos, né? Ok? Eu tenho uma anotação aqui do comentário do irmão Hernandes Dias que eu queria ler. Os 4 animais subiam do mar, isso indica a origem dos reinos deste mundo. Eles vêm de baixo, emergem do oceano da humanidade e nele retornam a emergir. Assim como as ondas do mar sobem, mas forçosamente têm que descer outra vez, nenhum reino ou império consegue manter-se sempre acima dos outros. Cada novo reino, cada nova potência mundial, sempre tragou a anterior e tomou seu lugar. Foram edificados com sangue e lágrimas, em meio de sangue e lágrimas, tornam-se a desaparecer. Reinos que surgem por meio de tanta batalha, também por meio de tanta batalha, eles vêm a serem desfeitos. E aí surgiu o terceiro animal do mar. Esse terceiro animal é semelhante a um leopardo, né? Vamos ler lá. E continuei olhando, e eis aqui outro semelhante a um leopardo.
e tinha 4 asas de ave nas suas costas. Tinha também esse animal 4 cabeças e foi-lhe dado domínio. Depois disso, eu continuava olhando nas visões da noite. Eis aqui o quarto animal. Mas vamos lá. Esse quarto animal, ele tinha 4 cabeças, né? Porque era um leopardo e tinha 4 cabeças, semelhante a um leopardo. Esse leopardo é simbolizado pelo reino grego macedônio, né? Que era o reino de Alexandre Magno, Alexandre o Grande, que levantou-se e expandiu-se de forma rápida, né? E cresceu, se tomou, derrotou a Pérsia, assumiu o antigo Império Medo-Persa, derrotou várias nações e se expandiu, se tornou um grande império, muito grande, mesmo dentro de um espaço curto de 10 anos. Ou seja, assim como o leopardo é um animal rápido, também ele também se expandiu rapidamente. Mas assim que completou lá os 10 anos, o rei morreu, o rei Magno, né, Alexandre Magno morreu, e os 4 generais, ou seja, as 4 cabeças do leopardo surgiram, foram aqueles que governaram o reino da Grécia até que o reino foi abatido pelo Império Romano, que é o quarto animal, simbolizado por um animal terrível que não se tinha descrição. Não, todos os outros animais, um era semelhante ao leopardo, outro semelhante ao urso, outro semelhante ao leão, e esse não era semelhante a nada, porque era terrível, era de uma aparência aterrorizante. Depois disso eu continuei olhando nas visões da noite, e eis aqui o quarto animal, terrível, espantoso e muito forte, o qual tinha dentes grandes de ferro. Ele devorava e fazia em pedaços e pisava aos pés o que sobejava. Era diferente de todos os animais que apareceram antes dele, e tinha 10 pontas, ou seja, 10 chifres, né? Ele tinha 10 chifres, e ele é de ferro, dentes de ferro, e era simbolizado na estátua de Nabucodonosor pelas pernas de ferro e pelos pés de ferro com mistura de barro, né? 10 pontas simbolizando 10 reis, né? 10 reis que vão governar em que era? Na era da época do Império Romano que surgiu lá? Não, não naquela época, mas na outra época do Império Romano, na época profética, na época que ainda está para surgir. Estando eu considerando as pontas, eis que entre elas subiu outra ponta pequena, diante da qual 3 das pontas primeiras foram arrancadas. E eis que nessa ponta havia olhos, como olhos de homem, e uma boca que falava grandiosamente. Eu continuei olhando, até que foram postos uns tronos, e um ancião de dia se assentou. A sua veste era branca como a neve, e o cabelo da sua cabeça como a limpa lã, e o seu trono chamas de fogo, e as rodas dele fogo ardente. Olha, e aí surgiu uma 11ª ponta, um 11º chifre, e esse chifre que surgiu, para dar lugar a ele, 3 chifres caíram, né? Isso simbolizando esse chifre que tinha olho e boca como uma pessoa, e falava de forma grandiosa e falava blasfêmias contra o Altíssimo. Esse é o símbolo do anticristo, esse 11º chifre. E ele derrotou, ou seja, ele tomou o lugar de 3 reis. Esses 3 reis que estarão governando, segundo o Apocalipse, eles darão o seu poder à besta, ou seja, esses 10 reis darão o seu poder a esse chifre, né? A este governante que surgirá no final dos tempos. Que final dos tempos? Esses são os pés de barro com mistura de ferro, ou seja, o futuro império romano, que não se sabe de que forma que será, se será um império, se será uma república, se será
uma democracia na forma como nós conhecemos nos dias atuais. Sabemos que será no futuro, e haverão 3 reis. Esses 3 reis não se diz que eles governarão de forma esses 10 reis poderão ser também uma décupla, ou seja, uma organização, uma cúpula de 10 reis que estarão reinando, né? Também, ou 10 reinos, 10 blocos econômicos, blocos de nações, né, governadas. Mas em Apocalipse também fala também sobre 10 reis que também receberão poder para governar durante 1 hora, né, sob a tutela do anticristo. Também fala sobre 7 reis sendo que governarão e o anticristo sendo o 8º deles. Isso está lá em Apocalipse capítulo 17. Depois os irmãos leem lá, né? Então, o que eu entendo aqui desse texto é que ele se refere ao tempo final, né? E que o foco principal aqui recai sobre esse 11º chifre, que se torna depois o 8º chifre, né? Porque os 7 primeiros, três desses caem para que eles tomem uma ascensão maior. Mostra-se também que, por exemplo, se cada um desses reis tinha um domínio, e levanta um rei que tem um domínio sobre 3, né? Porque 3 caíram para que eles dominassem, então mostra que o poder de voz dele é maior. Como numa associação, quem geralmente detém o maior número de cota, ou maior, o acionista que tem o maior número de ação, né, dentro de uma empresa, que tem a parcela maior, ele é que detém a voz, mesmo que ele não seja o presidente da empresa, mas ele é que detém a voz e a decisão sobre o rumo da empresa geralmente está sobre a mão dele, por ele ter um número maior, ou seja, ter um poder maior. Isso é apenas uma consideração para que os irmãos possam levar em conta, né? Então, ou seja, mas aí o versículo seguinte vai dizer que quando esse rei maligno surgir, né, lá nessa outra fase do Império Romano, nessa fase profética, também a gente lembra que de três que caíram. Também pode pensar dos 3 reinos que antecederam o Império Romano. Mas como nós estamos falando de forma profética, de forma escatológica, então isso se refere possivelmente ao futuro. Vamos lá. Aí vem o versículo 9 e vai falar sobre um julgamento que é estabelecido para poder julgar aquele 4º animal, para poder julgar aqueles chifres, julgar aqueles reinos, aqueles animais que surgiram, né? E é colocado ali uma pessoa que se senta naquele trono, um ancião de dias. Isso é claramente a figura simbólica de Deus, né? Ele é simbolizado na palavra, na Bíblia, como um ancião de dias. Não ancião de dias no sentido de uma pessoa muito idosa, né? Não. Mas no sentido de como os anciões naquela época eram tidos como uma pessoa cheia de sabedoria, cheia e respeitosa, né? Ok, vamos ver mais alguma consideração. O comentário bíblico africano vai dizer aqui que a sua idade simboliza a existência eterna de Deus, um ser que existe há muito e que vai existir para sempre, né? E as vestes e os cabelos brancos se referem à sua pureza, à sua santidade, né? Voltando àquela questão dos 10 chifres, né? Aqui também fala, os 10 chifres representam 10 reis
reinando como contemporâneos durante o Império Romano. A história não tem nenhum registro desses 10 reis, nem apontou o surgimento de algo equivalente ao pequeno chifre. Nada aconteceu sobre isso até o exato momento. Isso é algo que há de acontecer. Além disso, visto que nenhum outro animal se ergueu do mar depois do quarto animal, seu domínio parece ser ilimitado. Embora o Império Romano fisicamente tenha caído, mas o mesmo espírito, o mesmo jugo, o mesmo espírito do anticristo que atuava naquela época também atua nos dias atuais, como disse João, né? Estendendo-se e englobando a história contemporânea, até ser morto e destruído pelo ancião de dias. Desse modo, o ato final do drama envolvendo o quarto animal situa-se no futuro, uma posição que é, do ponto de vista das escrituras, confirmada pelas profecias do final dos tempos, né? Vamos lá, vamos prosseguir. Um rio de fogo manava e saía de diante dele. Milhares de milhares o serviam, e milhões de milhões estavam diante dele. Assentou-se o juiz e abriram-se os livros, semelhante ao livro de Apocalipse, quando fala lá do juízo final, né, que fala que se abriram os livros e os homens foram julgados conforme as coisas que estavam escritas nos livros, né? Aqui também não é diferente, porque aqui é claramente a narração de um tempo, de um juízo que estava se estabelecendo ali, e creio que se refere aqui ao juízo final, onde todas as nações e esses governantes aqui, simbolizados pelos chifres, também serão julgados. Mas algo semelhante aqui, onde fala que o trono do rei, no versículo 9, né, estava o seu trono, como limpa lã. O seu trono chamas de fogo e as rodas dele fogo ardente. Igual mesmo a gente vê lá em Ezequiel capítulo 1, onde fala sobre, onde descreve também o trono de Deus, que abaixo, que o trono de Deus estava numa superfície assim, e ele era carregado por seres angelicais, e esses seres angelicais eram como fogo, eram como chamas de fogo, e eles tinham rodas, né, entre cada um deles tinha rodas, né? A descrição que você vai ver lá em Ezequiel, mas é a descrição do trono de Deus. Então Daniel estava vendo algo semelhante à descrição feita por Ezequiel. Vamos lá, versículo 11. Então estive olhando por causa da voz das grandes palavras que provinha da ponta, estive olhando até que o animal foi morto e o seu corpo desfeito e entregue para ser queimado pelo fogo, ou seja, sob o tormento eterno, né, aonde será lançado. E quanto aos outros animais, foi-lhes tirado o domínio, todavia foi-lhes dada prolongação de vida até certo espaço de tempo. Então vamos lá, o animal foi morto, né, refere-se ao quarto animal, né, que é simbolizado pelo Império Romano, que é comandado pelo pequeno chifre, né, que é o anticristo. Ele será destruído pelo Senhor na sua segunda vinda, e a destruição pela pedra, conforme lá em Daniel capítulo 2, versículo 35 a 45 e 45. Outros animais, né, os outros, o Império Romano, o Império Medo-Persa, o Império Grego, o Império que são animais que foram absorvidos, são reinos que foram absorvidos pelo reino romano, né? Esses outros animais, né? Vamos lá. Cada um sucessivamente perdeu o domínio, sua supremacia, né? E foi conquistado. Aí fala sobre que eles continuaram se referindo aos povos, né? Não aos impérios em si, né?
Mas o Império Romano, na sua quarta forma, na sua última forma, que é a forma que ele está quando acontecer a segunda vinda de Cristo, ele estará nessa forma, ele será totalmente destruído e não terá mais lugar, né? Ele não subsistirá. Vamos continuar nossa leitura aqui. Eu estava olhando nas minhas visões de noite, eis que vinha nas nuvens do céu um como filho do homem, e dirigiu-se ao ancião de dias, e o fizeram chegar até ele. Aqui está se referindo a quem? Quem é este? Né? Daniel aqui, ele usa uma linguagem se referindo, falando que vem um filho do homem, um semelhante ao filho do homem. É uma linguagem se referindo simbolicamente a Jesus. Se o ancião de dias era o pai, aqui é a visão de Jesus que Daniel está vindo. Ele chega, esse filho do homem ali, e conversa com o ancião de dias, né? Filho do homem aqui é definida pela palavra filho do homem, Ben Adã, aparece 93 vezes em Ezequiel, significando simplesmente homem ou homem mortal. Mas não é nesse sentido. Então, a palavra filho do homem em Ezequiel não tem o mesmo sentido que em Daniel. Com o seguinte, também no original não é a mesma palavra, né? Em português se traduz pela mesma palavra, mas no original não. O termo expressa fraqueza humana na presença da majestade e poder de Deus, né? Isso a gente pode considerar Daniel 8, versículo 17. Agora, o termo é o aramaico, Bar Enosh, eu não sei como fala, né? Filho do homem, de Daniel 7,13, é um título messiânico, né? O uso que Jesus faz do título talvez tivesse a intenção de ocultar e ao mesmo tempo revelar sua verdadeira natureza, né? Ou seja, Jesus usava esse título de uma forma disfarçada, para disfarçar para a sua verdadeira natureza, a natureza divina, né? E ao mesmo tempo ele também tem a sua natureza humana. Então ele dirigiu-se ao ancião de dias e o fizeram chegar até ele, ou seja, foram encaminhados, né? Os anjos, né? Os seres espirituais encaminharam o Filho do Homem até o ancião de dias. E foi-lhe dado o domínio, e a honra e o reino, para que todos os povos, nações e línguas o servissem. O seu domínio é um domínio eterno, que não passará, e o seu reino, o único, que não será destruído. Quanto a mim, Daniel, o meu espírito foi abatido dentro do corpo, e as visões da minha cabeça me espantavam. Então esse Filho do Homem recebe o domínio de todas as nações, né? Ele é simbolizado pela pedra, né? Ele é a pedra que destrói a estátua de ouro e se torna uma grande montanha, né? E aí Daniel desperta, Daniel vê aquilo e fica muito perturbado, fica com o corpo trêmulo, fica abatido, fica, né, espantado. Então ele se chega a um dos que estavam, versículo 16, perto, e pedir-lhe a verdade acerca de tudo isso. E ele me disse, fez-me saber a interpretação das coisas. Então ele procurou saber, porque ele estava muito perturbado, queria saber o que está acontecendo, o que está acontecendo. Né? Versículo 17. Estes grandes animais que são 4 reis que se levantarão da terra, como nós já comentamos, né? Mas os santos do Altíssimo receberão o reino e possuirão o reino para todos sempre e de eternidade em eternidade, que é uma divergência. Alguns irmãos vão dizer que esses santos do Altíssimo se referem a exclusivamente o povo de Israel, em que esse se findará a época dos gentios, o tempo dos gentios, e se iniciará o milênio. Então, no milênio, Israel se expandirá e se tornará completamente a grande nação profetizada por Deus, onde Deus fala a Abraão, da qual seria, né, que se cumpre a promessa, né, prometida, profetizada, não, prometida por Deus, se cumpre
a promessa prometida por Deus a Abraão. E outro grupo vai dizer que os povos dos santos, que está falando aqui, né? Os santos do Altíssimo, está se referindo à igreja, né? À igreja. E penso eu o seguinte: a igreja, ela reinará com Cristo, sim. A gente olhando no Apocalipse, eles fizeram para ele reis e sacerdotes. Mas eu creio que que isso também se aplica a Israel, que nessa época se cumprirá. Então eu creio que tanto uma visão quanto a outra são certas, mas que existe uma divisão, que em parte realmente a igreja não é esse povo. Em parte realmente esse povo aqui está se referindo ao povo de Israel. É uma revelação profética para Israel, de que realmente Deus cumprirá tudo que foi prometido a Israel, né? Mas também se refere à igreja, porque a igreja, embora não estará aqui em solo, mas estará com Deus reinando na Nova Jerusalém, né? Reinando de lá, reinando sobre todas as nações, né? E Israel, nessa época, também se expandirá e crescerá e se tornará uma grande potência, né? Então tive desejo de conhecer a verdade a respeito do quarto animal, que era diferente de todos os outros, muito terrível, cujos dentes eram de ferro e as suas unhas de metal, que devorava, fazia em pedaços e pisava aos pés o que sobrava. E também das 10 pontas que tinham na cabeça, e da outra que subia de diante, da qual caíram 3 daquela ponta. Digo que tinha olhos e uma boca que falava grandiosamente, e cuja aparência era mais firme do que o das suas companheiras. Eu olhava, e eis que essa ponta fazia guerra contra os santos e os vencia. Então o anticristo vai fazer guerra assim contra Israel, né? Aqui se referindo ao povo de Israel, ou numa visão, talvez uma visão milenista, se referindo até, guerreando até mesmo contra a igreja. Olha, a gente sabe que de uma forma ou outra a igreja é guerreira, o anticristo, de forma espiritual, guerreia assim contra a igreja, né? Mas aqui falando que se referindo a um reino físico, né? Não ao espírito do anticristo. Então, referindo-se assim, a gente vai para Apocalipse, onde se fala sobre os descendentes da mulher, que o dragão queria pegar, né, o filho que nasceu da mulher e não pôde. Então, como ele não pôde guerrear contra o filho da mulher, ele então saiu para fazer guerra aos outros descendentes, aos outros da mulher, se referindo a Israel. Porque esse filho da mulher era o símbolo da pessoa de Jesus, essa mulher é o símbolo de Israel. Isso estará na passagem onde fala sobre a mulher e o dragão. Ok? Vamos lá. E Deus permite que ele vença. Dentro do seu tempo lá, de 7 anos, ele vai ter uma certa vitória. Mas o Senhor virá, né, no tempo certo a socorro de Israel. Disse, até que veio o ancião de dias, por isso tem aqui, há um tempo, né? E foi dado o juízo aos santos do Altíssimo. E chegou o tempo em que os santos possuirão o reino. Então, quando o Senhor chega, então, ele põe fim a toda perseguição, toda hostilidade, que até nos dias de hoje há uma grande hostilidade, né, contra Israel. Nunca deixou de haver pessoas que se levantassem de forma hostil contra Israel, nem antes, nem nos dias atuais, né? Sempre há uma hostilidade grande contra o povo de Israel. E com isso, mas quando o Senhor vier e estabelecer o seu trono, né, para poder, na sua segunda vinda, né, ele vai pôr fim a toda aquela batalha, ali através da batalha do Armagedon, ele vai pôr fim
a toda hostilidade que se faz dos dias hoje, atuais, até aqueles dias onde serão maiores, onde o povo do céu será realmente muito mais oprimido do que atualmente ele já foi até o dia de hoje. Ou seja, continuará e ainda se intensificará, porque as dores de parto, quando está prestes a dar à luz, elas tendem a ser piores. Mas, quando chegar esse dia, Deus porá um fim a tudo isso, né? Ele jogará lá o falso profeta e a besta no abismo, né? Juntamente com o diabo. E o povo de Israel poderá descansar. E assim eles terão o reino, como foi dito aqui. Eles possuirão o reino. Disse assim: o quarto animal será o quarto reino na terra, o qual será diferente de todos os reinos, e devorará toda a terra e a pisará aos pés e fará em pedaços. A gente sabe que na época do reinado do anticristo haverá uma grande catástrofe, grandes coisas, calamidades, né? E quanto às 10 pontas daquele mesmo reino se levantarão 10 reis, e depois deles se levantará outro qual será diferente dos primeiros, e abaterá a 3 reis, como nós já comentamos, né? Terão 10 reis que governarão numa cúpula, né? Uma cúpula de 10 reis, e esses 10 reis serão 3 serão abatidos, e virá então o 11º, que vai, diante desse abatimento, vai se estabelecer dominando, né, dominando os reinos do mundo, que é o simbolizado pela ponta que tinha olhos, que é o anticristo. E proferirá palavras contra o Altíssimo, destruirá os santos do Altíssimo, cuidará em mudar os tempos e as leis, ou seja, não se respeitará nenhuma lei, nenhuma ética, nenhuma justiça. É como a gente vê nos dias atuais também, que há muito desrespeito à própria Constituição brasileira, onde, quando eles querem estabelecer sua vontade, eles passam por cima até da própria Constituição brasileira, para poder fazer valer as suas vontades, né? E aqui Daniel volta a falar do fim desse império, né? Mas o juízo estabelecer-se-á, e eles tirarão o seu domínio para o destruir e para o desfazer até o fim. E o reino e o domínio e a majestade dos reinos debaixo de todo o céu serão dados ao povo dos santos do Altíssimo. O seu reino será um reino eterno, e todos os domínios o servirão e lhe obedecerão. Ou seja, a sede, então, mundial será em Israel. Se Roma já governou Babilônia, já governou o Egito, já governou a Síria, já governou, né, esse último reino, esse último império, né, que será um império eterno, né, que é o império da pedra, do qual não terá fim, começará em Israel. E começará em Israel por quê? Porque aí será um milênio, né? Acabando o milênio, se estabelecerá o juízo final, e virá então novos céus e a nova terra. Aí não se falará mais em Israel, porque será a Nova Jerusalém, né? A Jerusalém celestial, né? Um reino totalmente diferente. Aqui findou a visão. Quanto a mim, Daniel, os meus pensamentos muito me espantavam. Mudou-se em mim o meu semblante, mas guardei essas palavras no meu coração. Então Daniel acordou daquela visão, mas acordou um pouco esgotado, acordou com a mente meio perturbada, mas Deus deu graça. Ok? Vamos ficar por aqui, depois nós continuamos a nossa reflexão. Qualquer dúvida, né? Coloque aqui no comentário. Deus vos abençoe. A paz do Senhor.